Olá, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franklina da Silveira, né? Eu sou o professor Valdeon de Lima, né? Vou estar ministrando aula de Educação Física com vocês, certo? Vai ser um prazer imenso, vai ser uma grande satisfação estar dando continuidade no trabalho que nós começamos aí, só que de uma maneira diferente. Vou estar na aula de educação física teórica, prática. O que eu puder fazer para estar ajudando você, vou estar ajudando. Se sinta abraçado pelo professor Valdeon, certo? Eu acredito que nesse ano nós vamos estar trocando feedback, eu vou estar aprendendo com vocês vão estar aprendendo comigo. Vai ser uma alegria imensa, sem hipocrisia, sem falsidade, de estar junto com vocês nessa jornada, nessa batalha, ajudando a vocês serem construtores dos seus próprios conhecimentos, tá? Sinta-se abraçado por mim, sinta-se abraçado por Deus, sinta-se abraçado pela escola, sinta-se abraçado por todos, certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o esporte, certo? Especialmente sobre o tênis, sobre a história do tênis, certo? Então vou passar uns slides, preste bastante atenção nos slides, porque vocês vão fazer uma atividade e para fazer essa atividade vocês têm que estar atentos nos slides, certo? Vamos para os slides agora. Pronto, meus queridos alunos, né? Vamos aqui para o primeiro slide, né? Educação física, oitavo e nono ano, né? Primeira aula. Por que oitavo e nono? Porque as aulas de educação física, tanto do oitavo como do nono, elas são iguais, é o mesmo conteúdo, certo? Professor Valdeon Lima, 19/2/2021. Então, meus queridos, o tema da nossa aula de hoje, né? A nossa unidade temática, na verdade, é esporte, que nós temos como habilidade. O que é que nós queremos nesse conteúdo de esporte? Nós queremos o quê? Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas, como doping, corrupção, a violência e entre outras, e a forma como as mídias o apresentam, né? O objetivo, né, é aquilo que nós queremos atingir dentro do esporte, as transformações históricas dos fenômenos esportivos, né? E o esporte que nós vamos estudar nessa aula de hoje é o tênis, né? O tênis tão conhecido. Pronto, bastante atenção agora, pessoal, é importante. Preste atenção no texto, na leitura, na explicação, para quando chegar à atividade você não ter dificuldade para fazer a atividade. Então, a história do tênis. Como surgiu o tênis, na verdade, né? Antes de ser jogado com raquetes, o tênis tem suas origens em modalidade disputada na antiguidade apenas com a palma das mãos. Há registro de jogos disputados apenas com uma bola e as mãos desde o Egito antigo até a Europa do século V. Certo? Então, se nós observarmos, meu querido, o tênis que nós conhecemos hoje, aquele tênis que tem raquete, tem bola, quadra, que fica um jogador de um lado, outro do outro, então de dupla, né? Nem sempre foi daquele jeito. Antigamente, né, no Egito, na Europa antiga, no século V, ele era jogado com as mãos, né? Não tinha raquete, a raquete era as mãos, era a palma da mão que era feito esse jogo. Uma versão mais parecida com o tênis moderno surgiu no século XII, na Itália e na França, onde os monges praticavam algo similar em pátios fechados, delimitado o espaço de jogo. Então, logo no início do tênis, hoje nós temos jogadores famosos como os Nadal e outros jogadores, né? Mas antigamente, quem era que praticava esses jogos? Quem era que jogava tênis? Eram os monges, né? Os monges que eles jogavam, tanto os monges na França como na Itália, isso por volta do século XII, eles jogavam, né? O jogo de tênis era com a mão, então eles foram os pioneiros a praticar esse esporte, né? Até chegar às regras, às delimitações de quadra que possui hoje, o tênis passou por muitas mudanças. Adotado pelos aristocratas europeus, passou a dividir espaço com outra modalidade bastante praticada na época, o croquete. Tanto que um tradicional clube britânico,
o All England Croquet passou a ser chamado de All England Lawn Tennis and Croquet Club, onde até hoje é realizado o torneio de Wimbledon. Então, assim, no século XII, quando surgiu o tênis, que era jogado com as mãos pelos monges, outro esporte, ele chegou na mesma época, o croquete, né? Que era um esporte também muito tradicional, muito jogado naquela época, certo? Que veio confrontando, né? Batendo assim frente com frente com o tênis, né? O tênis, esse jogo era tão famoso, o croquete, que um time passou a ser chamado exatamente com esse nome. O time da Inglaterra passou a ser chamado com esse nome, certo? E hoje ele é tão conhecido que hoje, no lugar onde tinha esses jogos, hoje tem os torneios de Wimbledon. Foi questão de tempo para a criação da entidade nacionais e da Federação Internacional, com regra definida. O primeiro torneio foi realizado em 1877 na Inglaterra. Ou seja, até então, quando os monges jogavam, era um jogo normal, onde só os monges jogavam com a mão, só que não custou muito não, né? Como foi um jogo que evoluiu, ele passou a ter regras, certo? Ele passou a ter regras definidas tanto nacionalmente como internacionalmente, né? E começou a ter torneio, né? O primeiro torneio foi realizado na Inglaterra em 1877, certo? Ou seja, já começou a evoluir. Começou ali com os monges jogando com a mão, aí foi indo, agora já tem o torneio, né? O primeiro torneio aí é 1877, né? O primeiro jogador a dominar o circuito foi o britânico W. Havershaw, responsável por introduzir a técnica do voleio, né? Voleio é uma jogada que hoje ela é muito conhecida no meio do tênis, né? Então esse britânico aí foi o primeiro jogador a ele conseguir dominar, né? Ele conseguiu dominar o tênis. Ele foi, como se, vamos dizer, naquela época, ele era o Messi do tênis, naquela época, se comparando, certo? Muito bom, ele dominou mesmo por muito tempo, né? Ele foi campeão pela primeira vez em 1888 e ele colecionou 7 títulos. Imagina, o cara era bom mesmo, né? O cara é tão bom que ele conseguiu 7 títulos. O primeiro título dele foi em 1881. Aí colecionou mais 7 títulos, né? Esse britânico, né? O Habershaw, responsável por introduzir, dar início à jogada chamada de voleio. Não é a voleio lá do futebol, não. O voleio uma maneira que eles batem com a raquete na bola, parecido com aqueles voleios que a gente dá no futebol, mas não é o voleio do futebol, não, é o voleio do tênis mesmo. O tênis estreou logo na primeira edição dos Jogos Olímpicos em 1896 em Atenas. Até 1924, os títulos olímpicos foram basicamente dominados por os britânicos, franceses e norte-americanos. Em Amsterdã, 1928, a modalidade não fez parte do programa olímpico e só retornou em Seul, 1988. Então, os Jogos Olímpicos eles começaram a entrar, a ter tênis nos Jogos Olímpicos a partir do ano de 1896 em Atenas, né? Em Atenas, e até o ano de 1924, quem dominava, ou seja, os títulos ou era para britânico, ou era para francês, ou era para norte-americano, né? E no ano de 1928, em Amsterdã, não teve a modalidade de tênis na Olimpíada, né? E só voltou em 1988 em Seul, certo? Então, se você observar uma evolução, você percebe uma evolução com o decorrer do tempo, com o decorrer da história. O tênis foi evoluindo, né? Foi evoluindo e chegou a estar em Olimpíada, parou por um período e voltou novamente a entrar nas Olimpíadas em 1988. A partir do Jogo de Sydney 2000, o tênis olímpico passou por uma
alteração fundamental. O torneio começou a contar pontos para o ranking da Associação de Tenistas Profissionais, ATP, atraindo os principais nomes do esporte, né, que antes desdenhavam as Olimpíadas para priorizar a preparação para outros torneios. Nas últimas 2 edições, tenistas consagrados entre os melhores do mundo conquistaram o ouro olímpico, o espanhol Rafael Nadal em Pequim 2008 e o britânico Andy Murray em Londres 2012. Então, assim, os jogos, a partir dos jogos de Sydney, né, Sydney 2000, aí começou a funcionar o ranking, ou seja, o melhor tenista do mundo, o ranking com os melhores tenistas, né? Aí o pessoal começou a se adaptar mais, a se dedicar mais, né? E um dos nomes mais conhecidos do tênis, até então 2012, 2015, Rafael Nadal, que foi campeão olímpico, né? Em Pequim, em 2008, e o britânico Andy Murray, que foi campeão em Londres em 2012. Então, esses 2 tenistas aí, eles estavam no topo, né? No topo do ranking. Eles eram os melhores, todo mundo queria se espelhar nele, que todo mundo queria ser Rafael Nadal, né? Porque eles chegaram no topo do tênis. O tênis é um esporte praticado individualmente ou em dupla. O objetivo é rebater a bola para a quadra adversária até que seu oponente não consiga rebatê-la de volta. Então, assim, o tênis, diferentemente lá do início, que eram os músicos que jogavam, agora não. Agora o tênis, eram 2 jogadores, um do lado, e ficavam jogando a bola para um lado, rebatendo até um perder o controle da bola, né? Até perder o controle, até o oponente não conseguir rebater, tá certo? Os instrumentos necessários para a prática são a bola e o raquete. Pronto. Para se praticar o esporte, os 2 elementos principais que tinha era a bola e a raquete. Claro que hoje tem a rede, né? Tem a rede divisória que fica um jogador de um lado, jogador de outro, aí tem a raquete e a bola, mas os instrumentos principais para uma partida de tênis é a bola e a raquete. Esses 2 instrumentos são indispensáveis para uma partida de tênis, né? O que torna, curiosamente, no tênis não há variação entre modalidades, como acontece em muitos esportes, o que torna o esporte com característica levemente diferente é o tipo de quadra em que a partida é disputada. É diferente do futebol. O futebol hoje tem campeonato brasileiro, tem primeira divisão, quarta divisão, terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão, tem vários tipos de campeonato, né? E não, o tênis é diferente. O tênis é totalmente diferente. Ele é jogado em algumas diferente, tem o tipo de quadra que ele é jogado, né? Nós temos o saibro, sabe que é uma quadra basicamente composta por terra batida, claro que vai tornar o jogo um pouco mais lento, né? E que em outras quadras. Então, o saibro, quando vocês ouviram falar a quadra de saibro, né? Então, quer dizer que é uma terra batida, né? De terra. E o jogo é mais lento, né? Temos a quadra de grama, né? Que a bola vai ficar mais rápida, tem mais agilidade, mas também pode acontecer jogada que pegue de surpresa o tenista, né? Porque a grama ela não é bem igualzinha, acaba variando quando ele dá uma jogada, né? E temos o piso rápido ou então piso duro, que já é feito em quadras de cimento, de grama sintética, que aí já a bola é bem mais veloz, né? A bola é bem mais veloz, o jogo é bem mais rápido, certo? O jogo é bem mais rápido. Então, assim, mas para uma partida de tênis, o que é necessário? O que é necessário para uma partida de tênis? Você vai jogar tênis, o que é necessário, professor? Uma partida de tênis, necessário a bola e a raquete, né? Claro que tem a rede que divide a quadra e as desmarcações. Claro que numa partida oficial tem tudo, certo? E os tipos de quadra, nós temos a quadra de saibro, tem uma quadra de grama e tem uma quadra de piso duro. A pontuação é feita por game, contada da seguinte forma: 1 ponto,
15 pontos, 40 pontos, e o quarto ponto é que completa um game. Ou seja, uma partida de tênis, vou voltar aqui só o slide para mostrar para vocês, a partida de tênis pode ter no máximo 3 ou 5 sets, dependendo do torneio. Vence o set jogador que somar 6 games, primeiro com vantagem mínima de 2 games para o segundo oponente, certo? Então, como é isso? A partida de tênis, ele tem o quê? Ele pode ter 3 a 5 games, certo? A 7, 3 a 5 sets, certo? Tem partida que é 3 sets, tem partida que é 5 sets, certo? Cada set tem 6 games, certo? O game, ele é uma junção de 4 pontos. O primeiro ponto vale 15, o segundo ponto vale 30, o terceiro ponto vale 40 e o sexto ponto, que é referente a 60, que vale um game, certo? Então, para o atleta, para o tenista, ele ganhar uma partida, ele tem que vencer os 5 games, os 5 sets ou os 3 sets, sempre com a vantagem de 2 sets, certo? Já como é que eu ganho um game? Como é que eu ganho um game, né? O game, sempre o oponente tem que estar com 2 pontos na frente do seu adversário para poder vencer o game. Enquanto eu não fizer isso, ele não vence. E como é que eu consegui esse game? O cara lançou a bola para lá. Todo lado aqui no lado esquerdo da quadra. Bati a bola para o outro lado. O meu adversário não rebateu a bola, então game. 15 pontos. De novo, não rebateu? Outro game, 60 pontos. De novo, ele não rebateu, outro game, 40 pontos. De novo, ele não rebateu, então vou fazer um game, certo? Faça um game. Vou fazer um game para... Pronto, e os 7 são 6 games, certo? Então, quando o game está empatado, vence quem fizer 2 pontos seguido primeiro. Alguns torneios de tênis são bastante tradicionais e vencê-los proporciona um status maior entre os tenistas. O conjunto desses torneios é chamado de Grand Slam, né? Então, assim, só falando sobre a questão de quem vence o game, né? Vamos supor, se empatou. Está empatado 40 a 40, certo? Vai vencer o game quem conseguir 2 pontos consecutivos. E quando não tiver 2 pontos consecutivos, não consegue o game. Não vence o game. Então, assim, hoje, geralmente eles fazem, as organizações fazem os grandes slams, né? O que é os grandes slams? É um conjunto de torneios, né? Junta os torneios e faz um grande slam. E o tenista que ganha esse grande slam, ele fica muito famoso, ele fica muito importante, né? Fica muito importante. E para se fazer um grande slam, são necessários 4 torneios. O Wimbledon, que é um torneio realizado na Inglaterra, certo? Desde 1877, em quadras de grama. O Aberto dos Estados Unidos, torneio realizado nos Estados Unidos desde 1881, em quadra de piso rápido. Aberto da Austrália, torneio realizado na Austrália desde 1905, em quadra de piso rápido. E Roland Garros, torneio realizado na França desde 1891, em quadra de saibro, né, de terra batida, né, terra dura. Então, assim, um grande slam, ele é formado de 4 torneios. O Wimbledon, Aberto dos Estados Unidos, Aberto da Itália e Roland Garros, né? O tenista que consegue ganhar esse grande slam, ele fica reconhecido e provavelmente ele vai ficar no ranking entre os primeiros. Nós temos um brasileiro que ele é muito conhecido por ele ganhar em Roland Garros, que é o nosso Guga, né? Gustavo Kirten, né? Que ele ficou famoso por conseguir algumas vitórias, ser campeão algumas vezes em Roland Garros, certo? Então, pessoal, o nosso estudo de hoje é sobre o tênis, né? O esporte tênis. Com mais calma, você veja o vídeo, certo? Veja o vídeo compassadamente, dê uma olhadinha para você poder realizar a atividade que vem agora, certo? Então, é essa atividade que eu quero que vocês façam, certo?
Quero que vocês copiem no caderno essas 3 questões, responda e envie essa atividade para o grupo, tá certo? A primeira questão, descreva o surgimento do tênis e sua evolução. Então você vai voltar para o vídeo, vai olhar lá no início a história do tênis, e lá vai estar onde eu estou falando, lendo, certo? Lendo, explicando um pouco sobre a questão do surgimento do tênis e sua evolução. A segunda questão é quais os materiais necessários para praticar o tênis, também fala num texto lá e eu mencionei quais são esses materiais, então você vai lá, relê o texto, reveja o vídeo, às vezes que for necessário para poder responder a questão. E a terceira, quais são os torneios de tênis que acompanham o Grande Slam. Então, também eu falei lá sobre a questão do que é o Grande Slam, quantos torneios compõem o Grande Slam, falei quais são os Grandes Slam, então você vai só fazer quais são os torneios de tênis que compõem o Grande Slam. Pronto, meus queridos, né? Agora vocês viram um pouco da história do tênis, certo? Os slides aí de falando sobre a história do tênis, falando sobre o Grande Slam, sobre os tenistas aí, Rafael Nadal e outros tenistas, né? Então agora é a vez de vocês. Agora é vocês resolver as atividades que foi proposta, as 3 questões. Vocês vão copiar no caderno de vocês e vão responder e vão enviar no grupo de WhatsApp que vocês estão inseridos, certo? Mas que Deus possa abençoar profundamente vocês, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa vos banhar de alegria, que vocês tenham um final de semana abençoado, um sábado abençoado, um domingo abençoado. Seja abraçado pelo professor Valdeon, seja abraçado por Deus, seja abraçado pela escola. E o mais, tchau, até a próxima.